Muito bem, pessoal. Já que hoje nós estamos comemorando, se assim podemos dizer, a adesão do Maranhão à independência do Brasil, é interessante a gente fazer alguns apontamentos sobre esse tema. A primeira coisa que tem que chamar a atenção de vocês é que vocês compreendam que a história do Brasil não é tão bem amarrada, não é tão bem arrumadinha. Ela é generalizada, generalizante. Os livros didáticos assim o são. Por quê? Porque é muito difícil você estudar uma história nacional e construir um livro assim, que não leve em consideração, né, algumas especificidades, algumas generalizações, a visão de quem o escreve. Tudo isso contribui para esse conhecimento historiográfico nosso cheio de falhas. Mas, para não discutir muito sobre isso, eu só queria dar um detalhe para vocês. Por exemplo, se não houvesse aqui, não houvesse a presença da família imperial, se não houvesse a pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos, e aí essa unidade das elites brasileiras para manter a escravidão a qualquer custo, se não houvesse esses fatores, provavelmente o Brasil ele seria formado de várias repúblicas. Então teríamos uma República do Maranhão, República do Pará, a República de Minas Gerais, a República do Rio de Janeiro. Mas já que houve essa unidade, vamos manter o foco nisso. Tá? Por que o Maranhão demorou tanto a aderir à independência? O Maranhão, vocês devem lembrar, ou não, o Brasil chegou a ser dividido em duas partes, o Maranhão chegou a ser sede do norte, depois foi o Pará. Isso explica por que o Maranhão e o Pará demoraram tanto a aderir à independência, porque havia uma certa autonomia na região. Além disso, essa nossa distância em relação ao Rio de Janeiro dificultava a comunicação, né, entre as elites e o comando, o governo mesmo do Rio de Janeiro para com o Maranhão. Rio de Janeiro que era a capital da colônia do Brasil unificado. Porém, o Maranhão também ficava nesse cenário próximo de Portugal. E aí nós estamos no segundo ponto, que é a presença dos portugueses no Maranhão, de uma intensa presença desses portugueses, que detinham muitos privilégios e não queriam perder esses privilégios. E o terceiro ponto, talvez de importância, é o fato de haver no Maranhão uma junta governativa que era ligada a Portugal, composta justamente por uma elite de portugueses, por comerciantes, por padres. Né? Então, assim, essa situação faz com que o Maranhão se sinta muito mais favorável a manter, sobretudo em São Luís, a ligação a Portugal, a manutenção do sistema colonial a Portugal. Agora, nesse caso, o Maranhão teve um processo de independência diferente do restante do país, porque no Maranhão o processo deu do interior para a capital. A gente costuma dizer que foi de fora para dentro. Tá? Foram os proprietários do interior que vieram em direção à capital, que é o centro político, para pressionar e cercaram a cidade. A cidade estava sitiada, né, por esses comerciantes, por esses brasileiros proprietários. E no caso, os comerciantes não queriam aderir. Foi aí que no dia 26 de julho de 1923, chegou no Maranhão Lord Cochrane, um mercenário britânico, enviado aqui um lord, né, enviado por Dom Pedro I, para que viesse conseguir que o Maranhão aderisse à independência. Ele chegou aqui numa estratégia muito interessante, chegou com a bandeira de Portugal, um navio. Quando se aproximou de São Luís, os canhões não foram disparados porque acharam que eram reforços. Quando se aproximou, ele mudou a bandeira para a bandeira do Brasil. E aí a elite que comandava a cidade, né, a junta governativa não teve mais o que fazer. Então ele deu um prazo para que essa elite se entregasse. A elite então acabou se entregando porque ele fez um blefe. Ele disse que viriam navios depois para bombardear a cidade, e a elite dirigente, né, a junta governativa dos portugueses, acreditou nessa história, e aí ele conseguiu efetivamente que o Maranhão aderisse à independência do Brasil. Então um processozinho um pouquinho simples e ao mesmo tempo complicado, mas que vale a pena ser estudado com mais detalhes. Qualquer coisa a gente está aí para tirar dúvidas. Um abraço, fica a dica aí. Valeu!